a cantar. Em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino
retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Salve Chico Xavier. Boa noite, gente. Boa noite. A paz do nosso Mestre Maior Jesus nos envolva hoje e sempre. Com essa chuva forte que deu, né? Então a gente fica com um número menor de pessoas. Talvez ainda chegue mais pessoas. Mas a chuva assustou um pouquinho, né? Mas isso não tem problema. O importante é nós estamos aqui. E aqui nós estamos para quê? Fazendo essa pergunta, porque às vezes a gente chega à casa espírita achando só que eu preciso aliviar meus problemas, tirar o peso das costas. Isso é uma parte, sim. A gente vem, toma um passo, dá uma aliviada, dá uma calibrada, recarrega as energias. Mas a parte mais importante mesmo é o que a gente faz no estudo do Evangelho. Todos os dias nessa casa abre trazendo um tema do Evangelho. E esse tema é que faz com que a gente consiga, então, desenvolver um pouco mais o nosso íntimo para vencer aí fora. Porque o grande problema, olha, Tiago, o grande problema nosso, na nossa existência, é justamente a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo com a doutrina, aquilo que a gente vai aprendendo com a própria vida, colocar em prática na nossa vida. A gente acaba normalmente repetindo as mesmas coisas que a gente já fez antes. Os acontecimentos se repetem na vida. Alguém te fecha no trânsito, a chuva forte te pega, as coisas se repetem. E aí entra a nossa decisão. Qual vai ser a minha reação perante essas situações da vida? E é justamente aí que entra a doutrina espírita, para fazer com que a gente modifique as nossas reações perante situações que a gente não tem como controlar. Isso é aprender a viver. Isso é conseguir, então, colocar em prática o que a doutrina espírita traz para a gente. Hoje a gente vai continuar ainda no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, o item é orgulho e humildade, mas hoje é uma semana especial. Nós iniciamos a comemoração do aniversário de Chico Xavier. Então a Lili vai estar fazendo aqui para a gente, trazendo um pouco sobre a história de Chico, a vida de Chico, e justamente trazendo esse tema de orgulho e humildade, que Chico foi um grande exemplo para a gente. Ok? Para aqueles que é a primeira vez que se achegam a casa, nosso trabalho é um trabalho simples. A gente sempre começa com uma prece, depois nós temos o Evangelho feito pela Lili, depois nós vamos ter as vibrações que hoje vão ser conduzidas pela Kelly, e depois nós vamos para o passe. No passe nós retornamos só para fazermos a prece final. Então eu convido a todos agora a fazer a nossa prece. Eu pego a minha calma porque eu não sou muito bom de gravar, e aí fica mais fácil. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz, do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Uma boa noite a todos. Existia um homem que em vida ele aspirou se integrar no Cristo.
A sua existência, ela constituiu de renúncias e sacrifício. Se ele tivesse vivido nos primeiros tempos do cristianismo, ele seria tomado como um dos apóstolos de Jesus. Se ele tivesse nascido alguns séculos atrás, ele seria confundido com o próprio Francisco de Assis. Existia um homem com o coração a serviço do Evangelho, em qualquer parte, em qualquer condição, em qualquer religião. Quando ele falava de Jesus, ele estremecia. Quando ele orava, ele se rendia às lágrimas. Quando ele abraçava alguém, ele fazia com amor. E quando ele beijava a mão do outro, ele se emocionava. Existia um homem de duas vidas. A vida pública foi realmente maravilhosa, mas a vida íntima foi mais bela ainda. Um homem que amou os animais, conversava com eles e eles se entendiam. Um homem que amou as plantas, conversava com elas e se alegrava. Existia um homem com um coração de criança, com uma alma cândida e bela, cujos muitos sofrimentos que ele enfrentou na vida mais o aproximaram de Deus. Um homem que foi a abnegação em pessoa, capaz de ceder sempre em benefício do outro, de se oferecer em renúncia para que alguém fosse feliz. Um homem que teve o poder mágico de transformar espinhos em flores, lágrimas em sorrisos, pedras em degraus, sombras em luzes. Existia um homem que nem mesmo a família sabia que tinha em casa. Um homem que muitas vezes peregrinou pelo mundo em solidão, somente ele com suas vozes. Existia um homem que habitou uma casinha simples, seus hábitos eram simples, sua maneira de se vestir era simples, mas a sua alegria era contagiante. A sua voz soava como consolo, a sua maneira de falar nos cativava. Como que esse homem pôde ser tão plural sendo tão singular? Tem-se uma leve suspeita que é porque a natureza determinou que no crânio desse homem fosse instalado o coração e no seu peito encarcerado o cérebro. Mas os janeiros foram desgastando este homem. Os últimos janeiros de sua vida fez com que ele quase que arrastasse o corpo físico que habitou. Ele tinha falha de memória, ele tinha dificuldade para andar, para comer, para respirar. O peito doía e queimava, o olho sangrava todos os dias, a pressão dele era baixíssima e a angina, que já tinha lhe causado 2 infartos, castigou-o sem piedade. Mas esse homem, ele precisava viver. Nós precisávamos muito dele. Esse homem representou a última esperança de uma multidão de aflitos açoitados pelos sofrimentos da vida. Por isso ele viveu, e viveu muito. Ele foi um instrumento mais afinado, mais melódico, mais perfeito, mais leal que a espiritualidade teve à disposição entre os encarnados. Este homem encarnou o que a mediunidade tem de mais sublime. Existia um homem que nem nome mais tinha. A sua personalidade estava a serviço de Jesus, a sua vontade submissa a uma vontade maior. Existia um homem que foi o Evangelho vivo. Um homem que, mesmo que nós não tivéssemos as casas espíritas, não tivéssemos acesso aos livros sagrados, se nós tivéssemos tido a oportunidade de conviver com este homem, cada dia vivido com ele, aprenderíamos as lições de amor,
do Evangelho Jesus, conquistaríamos todas as virtudes tão sonhadas por nós e encontraríamos o caminho da felicidade. Um homem, então, que se encaixa em todos os temas do Evangelho. Um homem que se encaixa no Evangelho de hoje. Um pobre de espírito. Existiu um homem que foi muito importante e especial para a família espírita brasileira. Um homem chamado Francisco Cândido Xavier, conhecido carinhosamente por nós por Chico Xavier. E Chico nos fez enxergar a vida e a morte de uma outra forma, porque ele viveu entre esses dois mundos. Com certeza, Chico está de alma lavada. Como diz Bacelli, Chico, gente, não foi um anjo exercendo o papel de homem no mundo. Chico foi um homem do mundo, no mundo, exercendo o papel de anjo. Se pudéssemos perguntar a Jesus sobre Chico, ele diria que nós andamos aflitos por muitas coisas, mas só uma se faz necessária. E Chico escolheu a melhor parte, e isso nunca mais lhe será tirado. Chico escolheu a melhor parte, e isso nunca mais lhe será tirado. Vamos gravar essa frase e vamos entendê-la. Quando Emmanuel convida o Chico para escrever uma quantidade pequena de livros, algumas centenas de livros, mais ou menos 459 no seu desencarne. Deixou muitos manuscritos, hoje passa de 500 obras, umas centenas de livros. Uma parceria que durou 75 anos. Emmanuel chegou para Chico e falou: Chico, vou te dar um recado. Não adianta apenas trabalhar na formação de livros e mensagens. Não adianta você querer se dedicar apenas à psicografia. Chico, você tem que trabalhar na formação dos leitores dos livros e das mensagens psicografadas consoladoras. Chico entendeu o recado. Que para trabalhar na psicografia bastava disciplina, disciplina, disciplina e perseverança. Mas para trabalhar conosco, na formação dos leitores dos livros e das mensagens, Chico precisava esquecer de si mesmo. E foi o que Chico fez ao longo da sua existência. Ele se torna o maior pronto-socorro espiritual. 24 horas à disposição dos encarnados e desencarnados. Chico esqueceu de si mesmo, de si mesmo. Jamais ele esqueceu que ele tinha que ter contato com a espiritualidade. Fosse na casa espírita, fosse no aconchego do lar, fosse às margens do açude, quando o Chico tinha um tempinho, ele gostava de ir lá refletir, descansar, mas principalmente, gente, Chico não se esqueceu do contato com o povo, com os sofredores, com as milhares e milhares de pessoas que procuraram o Chico ao longo da sua vida. Talvez, gente, isso esteja faltando nas casas espíritas. Nós estamos tão preocupados em trabalhar com os espíritos, com os desencarnados, que nós estamos esquecendo que nós temos que trabalhar com as pessoas, gente, com os encarnados. O Chico vivia nos avisando: cuidado, vocês estão vendo necessidade de tratamento espiritual, aonde a necessidade é de caridade e caridade material. Vocês estão vendo processos obsessivos, aonde o que necessita é de ajuda material. A pessoa está com carência material.
Então o Chico, gente, ao longo da sua vida, ele foi nos trazendo lições de vida, de todos os sentidos, em todos os aspectos. É por isso que está fazendo 21 anos que ele desencarnou e ele continua mais vivo do que nunca. Ele vive nos filmes, ele vive nos livros, nos documentários, né? Nas exposições do Evangelho. Quanta referência, né, Carlos? Nós vamos buscar no Chico, no dia a dia, como nós gostamos de citar Chico, né? Principalmente para dar lição no outro, né? Chico fazia isso, Chico fazia aquilo. Então o Chico está muito vivo. E esse homem que continua tão vivo ainda foi chamado de tudo. Chico foi chamado de louco, de santo, de fraude, mas para nós, Chico é chamado de amor. Um homem chamado amor, que foi uma grande referência de um homem de bem. Um homem de bem que nos ensinou a lição do bem viver. E aí vem a pergunta: como é que nós estamos nessa lição ensinada por Chico do bem viver? Que criatura eu sou? Eu sou uma criatura que apresenta soluções ou gera problemas? Como diz o Cássio, eu sou um agente facilitador ou complicador? Quando as situações chegam até mim, os relacionamentos, a convivência com quem for, aonde for, como que eu estou agindo e reagindo? Eu estou agindo como um agente facilitador e apresentando soluções? Ou eu estou agindo como um agente complicador e estou reagindo, gerando problemas? Nós poderíamos citar nomes especiais aqui que facilitaram e arrumaram soluções na nossa vida. Eu não estou falando de anjo, não. Eu estou falando de seres humanos especiais. Mas aí, lembrei-me de Chico. Exatamente porque, primeiro, ele se encaixa, como o Jair falou, no tema desse evangelho. Pobre de espírito. Que vimos ao longo dessas 2 semanas que um pobre de espírito é pobre de orgulho e de todos os seus filhos, né? Dos seus frutos. É o orgulho, a arrogância, a vaidade, a prepotência, a presunção, a hipocrisia, e tem uma lista enorme. Então, o pobre de espírito é pobre do orgulho e suas máscaras e rico de humildade. Então o Chico foi aquele pobre de espírito que sempre teve olhos, mente e coração voltado para a espiritualidade, sim. Mas os pés do Chico, gente, estavam bem firmes, bem apoiados aqui, trabalhando para Jesus. Chico veio nos ensinar a trabalhar com humildade para Jesus. Uma lição de humildade que o Chico nos ensina desde a infância. Quem aqui não lembra do lamber feridas? Quem não lembra ou não sabe, rapidamente. Chico fica órfão de mãe aos 5 anos de idade. Eles eram em 9 filhos. João Cândido não podia cuidar dos filhos, porque ele viajava como caixeiro, né? Vendia principalmente bilhetes. Então ele distribui os filhos com parentes e amigos. E o Chico, dos 5 aos 7 anos de idade, quando João Cândido casa-se de novo, vai morar com a madrinha Rita de Cássia, um amor de pessoa. E Rita de Cássia tinha um sobrinho que morava com ela também, chamado Moacir, um pouquinho mais velho que Chico. E Moacir estava com uma ferida no joelho infeccionada. Na época não tinha penicilina. Eles recorriam tratamentos, né, remédios caseiros e benzedeira. A benzedeira olhou para aquilo, tudo infeccionado, cheio de pus, falou: uma criança tem que lamber em jejum essa ferida toda sexta-feira até sarar. Rita olhou para Chico, ele serve? Serve. Então Chico,
que era todo amor, bondade e renúncia, com 5 anos precisou lamber feridas. E nós, como diz os Espíritos, mas como vocês são complicados. Que amor próprio acentuado que vocês têm. Vocês não podem se contrariar por nada. Aquelas coisinhas pequenininhas que passam na nossa vida, é um gesto, é uma palavra, é uma crítica, às vezes até justa e necessária. A gente se aborrece, a gente se melindra, a gente se magoa, se ofende. Contrariados, nós ameaçamos abandonamos o nosso trabalho e o convívio. E não é só dentro de uma casa religiosa. Muitas vezes o trabalho remunerado, afastamos do convívio de pessoas amadas, brigamos, ficamos de mal, perdemos a amizade. E Chico precisou lamber feridas. Pelo jeito nós somos melhor que o Chico, não somos? Porque eu fazer isso, Jair, isso é humilhante, não está à minha altura, ninguém merece passar por isso, mas o Chico merecia. O Chico merecia lamber feridas. Por que o Chico lambeu feridas? Por que o Chico lambia feridas na vida dele? Porque o Chico é um pobre de espírito. O Chico tinha humildade, e a humildade é um sentimento que nos faz entender o nosso real tamanho. Então você sabe sim das tuas aptidões, dos teus talentos, da tua capacidade, mas você sabe dos teus limites. Você sabe das suas fragilidades e fraquezas humanas. Você sabe que você tem vícios, que você tem falhas, muitas lições ao longo da sua vida para aprender. Então o Chico era aquele pobre de espírito que não se magoava, não se ofendia, não se aborrecia, ele não achava humilhante. Porque uma pessoa realmente humilde, gente, ela não fica contrariada, né, Jair? Ela não se magoa, ela não se aborrece, ela lambe as feridas da vida. Sabe por quê? Porque ela tem o doce sentimento da indulgência, que faz compreender a realidade do outro. Um ser humilde, ele compreende que ele não é, ele está nesse corpo. Ele está com essa aptidão, ele está com esse talento. Tudo isso que ele tem não pertence a ele, é um empréstimo, porque ele toma consciência que ele é um ser perfectível. Perfeito, só o Pai, a perfeição. Nós estamos em busca de uma perfeição relativa. E quando você busca essa perfeição, você se torna um aprendiz, gente. Um aprendiz não acerta sempre. Nós sabemos disso. Você acerta, você erra, você cai, você levanta. Você está em aprendizado quando você tem dificuldade. Você está aperfeiçoando quando você tem facilidade em fazer algo. Eu estou assim e o outro também. Então o ser humilde, ele compreende que hoje tudo o que ele tem é um empréstimo do Pai para ele realizar o seu aprendizado. Se é empréstimo, um dia nós vamos devolver e vamos prestar conta. O que é que realmente me pertence? As aquisições morais, gente, intelectuais. O restante, nada pertence. Mas nem nossos vícios e falhas nos pertencem, gente. Nós estamos. A hora que você aprender a lição, deixa de estar com você. Compreenderam por quê? Que se Jesus falasse sobre Chico, ele diria que Chico escolheu a melhor parte? Chico escolheu adquirir aquisições morais, gente, porque essa jamais lhe será tirada. Torna-se nosso patrimônio.
Então o ser humilde, ele compreende que ele está, mas ele não é. Então ele não se magoa, ele não se ofende, ele não se aborrece, porque ele sabe que hoje ele está sendo ofendido. Ele talvez está fazendo uma atitude que ele poderia ser humilhante, mas amanhã é ele que pode magoar, é ele que pode vir ferir, é ele que pode colocar a pessoa a ter que realizar algo, como se diz, lamber feridas. Então o Chico é aquele pobre de espírito que entendeu aquela frase: o verdadeiro sábio sabe que nada sabe. Então, ele tinha consciência, gente, da sua capacidade, do seu talento. E nesse momento, Chico era mestre, Chico era professor, Chico era benfeitor. Mas quando ele percebia que ele não entendia, ele passava rapidamente de mestre para um aprendiz, para um aluno, para aquele que está falando: eu preciso da sua ajuda. Então o pobre de espírito, ele está sempre aberto a conhecimento, a trocas de experiência. Então, ao longo da sua existência, Chico foi nos dando o exemplo de humildade. E ele foi se tornando, gente, exageradamente humilde, a ponto de chamar atenção. E aí o Chico começava a querer ocultar, né, Jair? Ele tentava ocultar as suas aptidões, talento, mas não tinha jeito, né? Aí uma mulher chega para ele e fala: Chico, você é maravilhoso. Chico, que mãos abençoadas, quantas mensagens. E o Chico, naquele jeitinho mineiro, ia se encolhendo todo. Disse: só não, minha irmã. Meu nome é Francisco, tira o Fran, fica só Cisco. Não teve jeito, virou Cisco de Deus. Tem até música, né? O Cisco de Deus. Cisco de Deus, Cisco de Deus. Chico falou: tem que tomar outra providência. Aí Chico começou a se chamar, passaram a se considerar um verme, né? Todo mundo conhece: eu sou um verme. E o Emmanuel escutando, o Chico falou: eu sou um verme, verme, verme. Emmanuel chegou e falou: Chico, ó, cuidado, hein? Não é qualquer pessoa que pode se considerar um verme. Uai, meu irmão, por quê? Por quê, Chico? Um verme areja, escava, prepara o solo, ele cumpre bem com a sua tarefa. E tem muitas pessoas que não estão cumprindo sua tarefa, não está realizando o seu trabalho tão bem quanto o verme realiza. A partir deste dia, Chico começou a se considerar um subverme. Então, gente, deu para ter uma pálida ideia porque nós podíamos usar o Chico como referência para este evangelho? Então, primeira coisa, porque ele se encaixa como um pobre de espírito. E segundo, para homenageá-lo. O aniversário dele está chegando. E tem um fato interessante com o nascimento de Chico. Maria João de Deus, sua mãe, começa a sentir as dores do parto 1º de abril. João Cândido falou: pelo amor de Deus, meu filho não nasce no dia da mentira, ele não vai virar piada. E aí, gente, o Chico, como era um agente facilitador na nossa vida, quem conviveu com ele sabe, se você tivesse um problemão e tivesse na frente do Chico, virava problema. Se você tivesse um problema e estivesse junto com o Chico, virava um probleminha. E se você tivesse um probleminha, perto do Chico, acabava o problema. E aí o Chico é um agente facilitador antes de encarnar. Dá um jeitinho lá com a espiritualidade, porque ia ser um problema para o João Cândido, né? Bullying. Não tinha naquela época, mas ia sofrer. Não, Chico. Mas você pensou que piada que ia ser para o João Cândido? É um problemão, né? Aí o Chico, esse agente facilitador, antes de encarnar, dá um jeitinho lá, coitada da Maria João de Deus, né? Quem teve dor de parto sabe disso. Fizeram essa coitada segurar essa dor o 1º de abril inteirinho. E Chico vem ver a luz do mundo no dia 2 de abril de 1910. Então, gente, a gente poderia falar da biografia de Chico? Poderia. Mas todo mundo aqui conhece.
é um caso aqui, um fato ali, né? Tem muitos biógrafos, então biografia, história do Chico, as dificuldades do Chico, é fácil o acesso, né, Carlos? Então, como o tempo é pequeno para falar da grandiosidade deste homem, eu queria trazer para vocês, para a gente terminar e homenageá-lo, o Chico humano. O Chico, gente como a gente. Um ser humano que deu um sentido à sua humanidade, gente. Porque ele foi um ser humano, ensinando nós humanos a se tornar um ser humano melhor. E como é que Chico conseguiu fazer isso? Como é que o Chico, sendo um ser humano, arrumava tanto tempo, gente, para fazer tanta coisa? Eu, sinceramente, eu tenho vergonha de comparar o mínimo que eu faço com o máximo de que Chico fazia. E eu não estou falando da obra mediúnica grandiosa de Chico, não, gente, porque essa daí é incomparável. Depois de Jesus, Chico é o médium mais completo que esteve sobre a terra. O Bacelli resume a mediunidade de Chico numa frase. Ele diz: Chico foi a encarnação do livro dos médiuns. Todas as mediunidades, se vocês estudarem o livro dos médiuns, todas Chico possuía, em grau avançado. Muitas das faculdades mediúnicas de Chico nós não conhecemos, e tem outras, gente, que a gente não tem nem capacidade de compreender. Então não estamos falando da obra grandiosa de Chico. Para esse evangelho que fala de humildade, eu quero chamar a atenção de vocês para o Chico humano, nessas atividades que todos nós fazemos todos os dias, gente, de rotina, do cotidiano, aquelas tarefas simples, mas importantes. Sabe quando a gente diz que o dia precisava ter 30 horas, que 24 é pouco? Então, gente, esse Chico realizava, administrava esse tempo igualzinho nosso, realizava todas as tarefas e ainda sobrava tempo para cultivar sentimentos, corações, cativar as pessoas e nos consolar. Como é que Chico conseguia fazer isso? E eu digo para vocês que tudo isso que o ser humano Chico fazia, nós podemos fazer. Quem conviveu com o Chico nos dá o exemplo de uma atitude humana ao nosso alcance, que nós não realizamos e o Chico realizava. Chico não esquecia o aniversário de nenhum amigo. Sabe esse dia agitado que a gente tem, que você fala: nossa, aquela pessoa amada, querida, passou batido? Você esqueceu? Como é que a gente arruma essa desculpa no dia de hoje, gente? Com toda a tecnologia que nós temos, como é que a gente arruma uma desculpa para esquecer de um amigo? Você não precisa ir na casa do amigo, você não precisa telefonar para o amigo, olha o zap aí. E se o seu tempo é tão precioso que não dá para escrever aquele longo texto, pega uma daquelas figurinhas bonitinhas que tem no zap, põe a figurinha e põe assim: parabéns. Eu garanto para vocês que vocês vão encantar o dia da pessoa amada. O Chico não tinha internet, o Chico não tinha zap, o Chico escrevia cartinhas. Pegava o seu salário, ia lá no correio e colocava as cartas. Se o Chico colocava a carta no correio, então ele lembrava com antecedência. Mas ele também fazia mimos. Ele não tinha zap para pôr figurinha. Chico pintava, desenhava, recortava, colava, colocava uma flor, um mimo dentro da cartinha, do livro, Brasil afora, até fora do Brasil. Muitas dessas cartas chegavam perfumadas, gente. E não eram só as cartas de Chico que eram perfumadas. Você estar na presença de Chico, você tocar em Chico, se você tocasse num objeto de Chico,
você podia ficar impregnado pelo éter. Aí era sinal, Sheila está presente, com a equipe espiritual para ajudar Chico nos tratamentos e cura. Ou o perfume das flores, principalmente rosas. Não é, seu Juca, que esteve lá, e muitas outras pessoas? Perfume de rosas. Porque o Chico sempre nos falou, gente, do valor terapêutico das rosas. As rosas, elas servem como fortificante. Então, quando exalava o perfume, as pessoas sentiam e entravam em sintonia com a espiritualidade. E eles utilizavam as flores astrais, principalmente, gente, para aquelas pessoas que estavam com debilidades físicas e emocionais. Quem conviveu com Chico, a casa dele estava cheio de plantas, de rosas, canteiros, né? Tem até aquela passagem que ele conversa com as formigas para ir embora, porque o irmão ia colocar veneno. E ele plantava esses canteiros de rosa para formar um cinturão balsâmico, gente, de proteção para ele e para as pessoas que estavam à sua volta. O Chico estar aqui, essa água fluídica, gente, ficava leitosa. Naquelas longas filas do Correio do Além, que receberam esse nome, gente, porque a maioria das pessoas que estavam ali estavam com o coração sangrando. Elas eram levadas por uma das maiores dores que um ser humano pode sentir, a perda de um ente querido. E o Chico sabia, como nós já sabemos, né? O telefone toca de lá para cá, mas tem um detalhe, tem que saber atender. O Chico sabia atender o telefone, só que ele sabia que muitas pessoas ali, gente, não podiam receber a mensagem. Então o Chico, mesmo nos últimos janeiros, mesmo apoiado, arrastado, ele passava por aquelas filas. Ele conversava, ele sorria, ele dava um abraço, um beijo. E mesmo que as pessoas não recebessem a mensagem, gente, só a presença de Chico ali, elas saíam dali consoladas. Mas como é que o Chico conseguia só com a presença? Eu às vezes faço, nossa, tanta coisa e não consolo ninguém. Como que o Chico humano conseguia consolar? Porque nós, seres humanos, gente, se a gente fizer muito esforço, hein? Tem que fazer muito evangelho aqui na frente, Jair. Tem que fazer muita assistência social. Tem que fazer muita caridade, muita arte de se fazer o bem. Se a gente se esforçar muito, nós vamos atingir uma áurea vibratória de 2 centímetros. A áurea vibratória de Chico tinha 10 metros. Dá para vocês imaginarem o poder de vibração e de amor de Chico? Então, gente, como que esse ser humano conseguia estar tão presente na vida das pessoas? Mas eu não estou falando daqueles que iam em busca de Chico. Eu estou falando presente daquelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Sabe aquelas situações do cotidiano com as pessoas, que a gente acha que o nosso tempo é precioso demais para você perder tempo? É insignificante aquela atitude, aquela conversa, aquele bate-papo com aquela pessoa, um bom dia, estar com a pessoa. Meu tempo é precioso demais. Para o Chico, gente, tinha outra dimensão. O Chico, além de estar presente nessas situações tão insignificantes para nós, ele sempre fazia algo mais para essa pessoa. E era esse algo mais que cativava. Então, como ser humano, gente, como é que o Chico conseguia apresentar soluções, fazer algo mais, estar presente? Por quê? Chico vivenciou cada palavra que ele psicografou e os espíritos trouxeram para ele. Chico não teria o respeito que ele teve e continua tendo se ele não tivesse vivenciado, gente, todo
todos os ensinamentos que foram passados para ele pela sua extraordinária mediunidade. Então, o Chico não teve a missão apenas, gente, de escrever centenas de livros. Não teve apenas essa capacidade literária. Chico encarnou, gente, para ser um médium da bondade, o fenômeno do amor. Foi o homem Chico que deu credibilidade ao médium Chico. O difícil para nós, gente, não é nós conseguirmos chegar na capacidade mediúnica de Chico, não. Difícil para nós é nós conseguirmos nos aproximar da dimensão humana de Chico. Porque muito maior que a sua capacidade mediúnica, gente, tinha gente no meio do povo que nem sabia o que era mediunidade. Amavam Chico pelo homem que ele era, porque muito maior no Chico, gente, foi a sua capacidade ilimitada de amar. Um homem chamado amor, referência de um homem de bem, um pobre de espírito que entendeu o que Jesus pediu, colocou o amor em ação, nos amou de forma ilimitada. Por isso, todos aqueles, gente, que conviveram com Chico ou que buscam conhecer melhor Chico, melhor a sua trajetória, vai encontrar essa característica: pescador de homem e de alma, um pobre de espírito, um agente facilitador que quis facilitar até no dia do seu desencarne. Chico não queria que a gente ficasse triste, e ele pede a espiritualidade atende Chico. 30 de junho de 2002, estávamos tão felizes. Me ajuda aí, Jair. Qual era o título de campeonato mundial que nós tínhamos conseguido? Penta? Tetra? Tetra. Nossa, estávamos felizes. E Chico, vítima de uma parada cardíaca, o cisco de Deus, no dia que nós estávamos felizes, retorna à pátria espiritual. Eu imagino a felicidade lá em cima. E ele deixa um rastro de amor, de bondade, de renúncia, de compaixão, de humildade, mas também deixou saudades. Não seria mais possível o seu olhar, o seu beijo, o seu abraço? Chico, saudades de você. Quem me dera ter de novo a rua São Sebastião ainda descalça, com o cachorro Lorde de José Xavier, dormindo sobre o passeio da casa de João Cândido, e Chico, com o brilho de muitas estrelas no olhar, distribuindo amor e ternura pelas noites. Noites maravilhosas aquela em que Chico colhia as estrelas para entregá-las com poesias de amor para aqueles que o procuravam. Parava junto de nós, a gola do paletó alta por causa do frio. Quanta coisa linda que Chico nos disse. Quantas lições ele nos ensinou. Chico conseguia fazer com que os elefantes que ocupam a cabeça dos desesperados ficassem menores que peixinhos de aquário. Que a amargura que pesa que nem chumbo em nossos corações ficasse mais leve que algodão. Chico parecia um mágico. Não usava cartola, não usava fraque, não tinha palavras e nem gestos de mágico. Fazia tudo suave e natural. E suave e natural, colhia as esperanças do céu e distribuía conosco os doentes, os sofredores, os tristes e solitários. Chico, como não sentir saudades e não te amar? Se você, com sua paciência, amor e bondade, fazia adormecer em nossos corações o ódio, o rancor, a mágoa e a maldade. Chico, como não sentir saudades e não te amar, se as suas palavras tinham a leveza das flores de jasmim e acendia em cada peito a esperança? Chico, como não sentir saudades e não te amar? Pois tu foi o pescador de almas e de homem, semeador de amor e ternura, que nos ensinou a escolher flores fora da estação
e a pisar com a leveza dos passarinhos nos caminhos pedregosos da vida. Que presente, Chico, nós poderíamos te dar pela passagem de teu aniversário? Sinceramente, todos os seus feitos, todas as suas lições, toda a sua humildade, todas as suas conquistas, nós só poderíamos te dizer o nosso eterno muito obrigado. Chico, que no silêncio da tua alma você possa escutar o reprise dos cânticos que os anjos entoaram a Jesus. Uma boa noite a todos.